Fala rapaziada, hoje eu vou montar minha seleção da Copa do Mundo. Vou aqui no 4-3-3 com um primeiro e um segundo volante no meio e um meia, beleza? Vamos começar pelo goleiro. Meu goleiro vai ser o goleiro paraguaio Orlando Gil. Curiosamente eu não vejo ninguém falando dele, um goleiro subestimado. Por mais que o Paraguai foi eliminado nas oitavas, o que ele fez não pode ser apagado. Ele foi o goleiro com mais defesas dessa Copa, com 23 defesas. Contra a Alemanha nas 16 avos, ele pegou 2 pênaltis quando foi para a disputa de pênaltis. Ali com a bola rolando, ele foi bem também. Contra a França, foi bem. Um goleiro muito bom. E não está sendo falado, mas na minha seleção eu vou colocar algumas menções honrosas. Vozinha de Cabo Verde não pode deixar de ser falado. A seleção de Cabo Verde, na sua primeira Copa, jogou com as duas finalistas. A primeira partida de Cabo Verde na história das Copas foi contra a Espanha. O Vozinha fechou o gol. Jogou nas 16 avos contra a Argentina. Vozinha fechou o gol. Melhor jogador de Cabo Verde da partida. Se não fosse os favorecimentos da arbitragem, não duvido de Cabo Verde ter passado. O Dibu Martins da Argentina também muito bem. O Bono de Marrocos bem. Pegou pênalti contra a França. Pegou pênalti nas disputas de pênaltis contra a Holanda, por exemplo. Então, essas são minhas menções honrosas ali na parte de goleiro, beleza? Vamos para a lateral direita agora. Na minha lateral direita, eu vou colocar o Pedro Porro. Todo mundo está colocando aí o Pedro Porro, mas não é por isso não, é porque para mim ele foi o melhor lateral direito da Copa. No vídeo passado que eu fiz sobre a final, se você não conferiu, dá uma conferida lá. É um vídeo que eu fiz aí sobre a final da Copa do Mundo. O Pedro Porro é o melhor lateral direito, né? Ele fez 2 gols nessa Copa, fez gol contra a Áustria, fez gol contra a poderosa França, foi bem defensivamente, foi bem ofensivamente e não pode deixar de colocar ele na seleção do campeonato. Minha menção honrosa é o Munhoz da Colômbia. A Colômbia ali que foi eliminada nas oitavas de final, mas não poderíamos deixar de falar dele. O Munhoz fez 2 gols nessa Copa. Para mim, o melhor jogador da Colômbia, ao lado do Davinson Sanchez e do Arias. E um lateral muito bom, subestimado, Daniel Munhoz, viu? Acredito que é um jogador que pode jogar um time maior do que ele joga, o Crystal Palace. Na lateral esquerda, vamos aí com o Cucurella. Não poderia deixar de colocar ele. O Cucurella fez excelente Copa, fez gol, deu assistência. No jogo contra a França mesmo, neutralizou a Lise, neutralizou também o Dembélé. Uma excelente Copa do Cucurella. Na final jogou bem também, quase que faz um gol. A bola passou perto ali no canto esquerdo do goleiro da Argentina. Uma excelente Copa do Cucurella. Minha menção rosa é o Spence da Inglaterra. O Spence que fez uma grande Copa. Para mim tem que melhorar mais a técnica, mas defensivamente muito bem. Uma grande Copa do Spence, tá? Ali da Inglaterra, que é um jogador que não era tão falado, mas depois dessa Copa com certeza valorizou alguns milhões, né? Aqui na zaga, vou começar com um menino que é mais novo que eu que tenho 22 anos, o cara tem 19 só, tem uma carreira toda pela frente, tem tudo para ser um dos melhores zagueiros da história da Espanha. O Cubarsí, com 19 anos, jogou como se tivesse 28, 30, uma excelente Copa, na final bem, ele interceptou ali uma bola que poderia ter sido o gol de empate da Argentina, foi bem ofensivamente também. Tá? No jogo mesmo contra a Bélgica, para quem não está lembrado, ele chutou pro gol e o goleirão falhou da Bélgica, o Courtois tinha saído. E o Merino no rebote fez o gol. Então o Cubarsí, para mim, é uma excelente Copa, talvez o melhor zagueiro dessa Copa. Ao lado dele, eu vou colocar o seu companheiro de zaga. O meu quarteiro defensivo, rapaziada, vai ser o pessoal da Espanha, porque para mim eu não. Na minha visão, para mim não pode deixar de colocar eles na seleção. Sofreram apenas um gol nessa Copa. Fizeram o goleiro deles, o Unai Simon, trabalhar pouco. O Unai Simon foi eleito o melhor goleiro da Copa, mas eu não concordo. Para mim, como eu falei aqui, foi o Orlando. Porque o Unai Simon foi pouco exigido, porque a defesa é tão boa que não exigiu tanto dele, né? E o Laporte jogou muito bem nessa Copa. Me lembro de jogada aqui contra a Bélgica, que o Lukaku ia fazer o gol e ele deu meio com a bicicleta para tirar a bola. Uma Copa muito foda aí do quarteto defensivo ali na Espanha. Minhas menções honrosas na zaga: Pico Lopes de Cabo Verde, fez uma excelente Copa. Romero da Argentina, também uma Copa muito boa. Teve alguns lances que era para ter sido amarelado, não foi.
mas uma Copa muito boa. O Upamecano, da França, aquele zagueiro, assim como o Barsi, aquele zagueiro que quase não é rapaz, aquele zagueiro construtor, teve um gol contra a Inglaterra mesmo, que o Upamecano interceptou um passe, avançou, passou para o Dembélé fez o gol. Entendeu? O Upamecano é um grande zagueiro, não pode deixar de ser falado. Assim como o Davinson Sanchez, da Colômbia, não. Excelente Copa do Davinson Sanchez. Junto com o Yos e o Arias, para mim, os melhores jogadores da Colômbia nessa Copa, beleza? Vamos agora aqui para a volância. Meu primeiro volante vai ser o Rodri, o último jogador da Espanha aqui na minha seleção. O Rodri, para mim, melhor volante da Copa. Não foi para mim o melhor jogador da Copa, para mim foi o Lionel Messi. Mas o Rodri é o melhor volante do mundo e foi para mim o melhor volante da Copa. Melhor jogador da final, por exemplo. Controlou o meio de campo contra a França, contra a Argentina. Mas excelente volante. Meu segundo volante aqui vai ser o Bellingham. Eu vou colocar o Bellingham de segundo volante. O Bellingham é um cara que sabe defender. Beleza? Porque o meu meia, vocês vão entender porque que eu botei de segundo volante. Porque meu meia é alguém um pouquinho especial. E o Bellingham, principalmente ali na parte final da Copa do Mundo, conseguiu se sobressair, fez 2 gols contra o México, 2 gols contra a Noruega. Em contrapartida, o Kane, que chegou como uma grande estrela da Inglaterra, deu uma sumidinha na parte final. O Bellingham assumiu a responsabilidade. O Bellingham foi assumido ali contra a Argentina, mas para mim ele entra assim na seleção como segundo volante. Um grande jogador aí, o camisa 10 da seleção da Inglaterra. Meu meia vai ser o Lionel Messi. O Messi que com 39 anos, para mim foi o melhor jogador da Copa. Ele é o melhor jogador da Argentina. Arrisco dizer que se não fosse o Messi, mesmo com os favorecimentos da arbitragem, sem o Messi, a Argentina não teria passado de Cabo Verde nas 16avos de final. Tá? Não sei o que vai ser da Argentina agora sem o Messi. E é o cara que não pode deixar de estar nessa seleção. Vice-artilheiro da Copa, maior assistente da história das Copas com 2 assistências, vice-artilheiro dessa Copa e da história das Copas. Sem palavra aí pro Messi, né? Minhas menções honrosas ali na volância: Paredes da Argentina, Xhaka da Suíça, que é um cara que nem é tão falado, mas fez uma boa Copa. O Xhaka. Ali no meio eu vou fazer menção honrosa ao Dani Olmo. Grande Copa aí do Dani Olmo. Aquela jogada, por exemplo, dele contra a França, fez a parede certinha ali pro Pedro Porro fazer o gol. Dani Olmo não pode deixar de ser falado, viu? Pra mim, uma Copa boa dele. Aqui na ponta direita, vou colocar um cara que está sendo tirado para nada, que é o Olise. O Olise, o jogador com mais assistências em única edição de Copa do Mundo na história. 7 assistências. Nem o Messi, nem Pelé, nem Neymar, nenhum cara conseguiu dar tantas assistências assim em única edição de Copa. Pelo amor de Deus, não estou comparando ele com esses caras. Esses caras estão em outra prateleira, obviamente. Mas ele conseguiu um grande feito, o Olise. Não fez gol nessa Copa, tentou, mas não fez. Contra a Inglaterra mesmo, perdeu uns gols ali que não poderia perder. O gol do 4-4 mesmo ele perdeu. Logo depois a Inglaterra fez 5-3. Mas não pode deixar de ser falado o Olise. Pra mim, tem que entrar na seleção da Copa. Ele jogou a Copa de meio, só que eu vou bater de ponta direita, porque eu vou botar o Messi aqui de meio, tá? E o Olise quase que faz o gol mais bonito dessa Copa, né? Contra a Suécia, ele deu um voleio, pegou na trave. Se ele faz esse gol mais bonito da Copa. Como ele não fez, justamente o gol do Sidney Cabral foi eleito o gol mais bonito da Copa. Pra mim, realmente foi o gol mais bonito da Copa. Se não tivesse ganho, seria muito estranho. Na ponta esquerda, vou colocar ele, o maior artilheiro da história das Copas, né? O Mbappé, foi mal, deu um vacilo aqui. O Mbappé, melhor jogador da história. Melhor jogador da história não, desculpa. Maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Nessa Copa do Mundo também foi o maior artilheiro com 10 gols, né? O Mbappé que tem pelo menos mais umas 2 Copas. Na próxima Copa ele só vai ter 31 anos, né? Vai estar mais maduro, mas ainda dá para jogar pelo menos mais umas 2 Copas aí. E vamos ver como é que a França vai chegar para a próxima Copa. Mbappé não poderia deixar de estar nessa seleção, né?
Meu centroavante vai ser o cara que colocou água no nosso chopp, o Erling Haaland, né? O Haaland que fez 2 gols contra a gente. A primeira Copa dele já teve 7 gols. 2 gols contra o Iraque, 2 gols contra o Senegal, contra a França não jogou, contra a Costa do Marfim fez 1 gol, contra nós fez 2 gols. Contra a Noruega não fez muita coisa, o Haaland não é aquele craque, né? Se a bola não chegar nele, ele não vai fazer muita coisa, não vai jogar tanto. Contra a Inglaterra a bola não chegou tanto nele. Teve um lance que o Sarlotti tinha o Haaland livre, não passou, talvez a Noruega tivesse feito o gol ali, se ele tivesse passado pro Haaland, o Haaland dificilmente teria perdido aquele gol. Só que não passou, o Si não existe no futebol, na verdade. E o Haaland, pra mim, melhor centroavante dessa Copa do Mundo, viu, rapaziada? E uma menção rosa que eu não falei no meio é o Onarri, de Marrocos. O Onarri fez uma Copa muito boa, o cara de Marrocos ali, camisa 8 de Marrocos. E pra mim, essa minha seleção, minhas menções honrosas ali, Dembélé no ataque, Vinícius também, ali no ataque. Também é uma grande Copa do Vinícius. Não entraria na minha seleção, mas vou falar porque ele fez uma boa Copa. Outro cara, o Quinhões do México, fez uma boa Copa também, não podemos deixar de falar dele. Saibari também fez uma Copa boa. Então são duas menções honrosas ali, mas pra mim a seleção é essa. Orlando Gil no gol, Cucurella, Pedro Porro nas laterais, Laporte com o Barça na zaga, Messi no meio, Bellingham. E rapaziada, se você puder se inscrever aí no meu canal para dar uma força, vou ficar muito grato. Estou começando o meu canal agora, vou dar um tempinho para você se inscrever pra gente continuar falando sobre a seleção. Dá um tempinho aí. Vou confiar que você se inscreveu, viu, parceiro? Vou confiar. Meus volantes ali, o Bellingham e o Rodri, Messi de meia, Haaland, centroavante, Mbappé na ponta esquerda, Olise na ponta direita. Escreve aí se você mudar alguma coisa nos comentários, curte se você gostou do vídeo. E tá aí minha seleção. Tamo junto.